Olá, eu sou Hacem, segunda carta de Paulo escrita a Timóteo, no capítulo 1, verso 15. Paulo diz assim a Timóteo: Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Se prega uma verdade bíblica a nós quando estamos naquele primeiro amor, naquele primeiro tempo de conversão, de que a partir de agora, quando nos definimos crentes, seguidores de Cristo, vamos ter uma intimidade com Deus e uma comunhão entre os santos, entre os irmãos. Isso é verdade. Realmente nós vamos ter isso. Porém, quando se prega de uma forma muito intensa, que você é chamado para viver entre os irmãos, para estar na comunhão, de que isso vai ser algo muito maravilhoso e benéfico, cuidado, porque pode ser um pouco tendencioso. Porque tanto no mundo quanto no meio da igreja, você vai ter que lidar com joios. Você vai ter que lidar com pessoas que vão virar as costas para você. Que com o tempo elas vão revelar o caráter, quem elas são. Gente que vai te abandonar. Gente que vai virar as costas. E você precisa estar preparado, preparada em relação a isso. A verdade é que quanto mais você vive com Deus, quanto mais você se aprofunda numa intimidade com Deus, menos você vai viver de bando. Menos você vai ficar à vontade, achando que é maravilhoso estar em grupinhos, como se fosse um bando de galinha ou de porco no chiqueiro. Quem anda com Deus aprende a diferença de vida, de solidão solitária e de solitude. Você pode estar se sentindo solitário no meio de um bando, que de fato, na hora do vamos ver, eles não estão estendendo a mão para você. É só mais uma questão de benefício próprio de certas lideranças, pessoas de posição que querem você ali para o ego próprio delas. Elas não estão preocupadas com você, então você acaba vivendo uma vida solitária no meio do bando. Agora, solitude não. Solitude é uma vida com Deus. Você não está solitário, você está com Deus. E essa vida te leva a uma maturidade em que, na maioria das vezes, nas situações da sua vida, principalmente em tempos difíceis, vai estar só você e Deus. Muitos vão virar as costas. É isso que Paulo está ensinando a Timóteo. Timóteo, você está ciente que muitos me abandonaram. Eles começaram a andar comigo, mas na hora do vamos ver, de confrontar, de ver o que é verdade, o que não é, porque Jesus dizia que o Evangelho, a verdade da qual proclamamos e cremos, ele é a verdade, o caminho à vida. E essas pessoas não aguentaram. Elas preferiram as posições, elas preferiram as funções, elas preferiram as nomenclaturas religiosas que elas carregam para se gabar diante da sociedade no meio religioso cristão. Elas preferiram isso, elas preferiram dar as costas para o que é verdade e viverem na hipocrisia de uma religião gospel, evangélica, apenas teoricamente de boca falada e não vivida de coração. Você quer isso, Timóteo? Aprenda. Se me abandonaram, você vai lidar com o abandono também. Eu não estou aqui de maneira nenhuma dizendo, gente, que a vida cristã genuína e verdadeira é uma vida como um monge, que você não vai ter ninguém, que você não vai ter nenhuma amizade. Não, eu não estou dizendo isso. Mas que você vai viver muito mais com Deus do que em bando, em grupo, em amizades fúteis. Isso vai acontecer. Se você tiver uma fé genuína, sem fingimento, como Timóteo tinha. Paulo vai dizer isso no verso 5 desse capítulo. Paulo ainda vai dizer, olha, reaviva o dom que é em você, Timóteo. Deus não te dá espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Está no verso 7 desse capítulo. Então nós precisamos ter um espírito não de covardia, poder, amor e moderação. Poder porque precisamos confrontar, não ter medo das pessoas que dão as costas para a gente. Amor porque precisamos perdoar. Moderação porque precisamos ter equilíbrio, muito equilíbrio. Então, Paulo está ensinando e hoje você precisa entender que o Evangelho vai te levar muito mais a uma vida de solitude com Deus do que uma vida
que você vai perceber em muitos momentos, principalmente os difíceis, que você está sozinho. Você só está num bando. Na hora que a verdade ela é confrontada, todo mundo corre e te deixa. Ninguém te liga, ninguém te estende a mão, porque essas pessoas não sabem viver com Jesus. Não sabem viver solitude. Elas só vivem como galinhas no galinheiro, porcos no chiqueiro. Deus nos chama a viver como águias, solitárias no alto. Você está disposto? Você está preparado, preparada para isso? Deus concede a Paulo, por exemplo, no verso 16, uma casa do qual o dono se chamava Onesíforo. Ele roga as misericórdias a esse irmão e a sua casa. Isso está no verso 16 posterior, porque muitas vezes esse homem e essa casa deu ânimo para Paulo. Ele não se envergonhava das algemas de Paulo. Paulo, quando escreve essa carta aqui, provavelmente ele estava preso em Roma. Ele estava enjaulado. Mas Onesíforo não se envergonhava. Ou seja, Deus vai dar a nós poucos, ele vai dar, mas vão ser poucos onesíforos na nossa vida que vão nos animar, que vão acrescentar na nossa vida, que não vão ter vergonha do evangelho. Aquelas situações que te colocam em descredibilidade na sociedade, que te coloca como ninguém, muitos tocados pelo Espírito, cheios do Espírito, verão que não é assim. E você está disposto ao quê? A andar com Fígelo, com Hermógenes, com vários Fígelos Hermógenes, ou esperar em Deus os onesíforos que vão te animar. Então, meu querido, vida com Deus não é vida de bando, não. Vida com Deus não é vida de grupo, não. É vida de solitude com Ele. Você vai ter um amigo, outro, algumas situações. Mas guarde isso. Uma fé sem fingimento, uma fé de um dom reavivado, de quem não tem covardia, mas tem espírito de poder, de amor e moderação, vai lidar muito mais com as costas das pessoas do que com um afago sincero e verdadeiro. Quanto mais você quiser olhar nos olhos de Jesus, mais as costas de pessoas você vai ter que lidar. Guarde isso. Não se desanime. Entenda essa realidade. Porque o Senhor te chama para uma fé verdadeira, genuína com Ele. E não de bando, como animais que não sabem. Pessoas que vivem em leite espiritual, numa espiritualidade infantil, maternal. E aí você vai precisar fazer a escolha. Timóteo fez, Timóteo acatou e foi um parceiro do ministério. Ele estava em Éfeso e Paulo, até o último momento, o fortaleceu, o reanimou e ensinou de que a vida para Timóteo com Deus era uma vida de solitude, muito mais do que de bando. Deus abençoe.